Aleluia, glórias a Deus, graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 34. Marcos capítulo 8, 34 diz o seguinte: chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Nós estamos no mês de abril e eu sempre friso isso para ficar bem gravado. É o mês dos milagres de Jesus. Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. E eu não sei se todos sabem, eu não sei se todos têm conhecimento, mas o maior milagre, o grande milagre é a Páscoa. A Páscoa é a festa mais festejada e aguardada pelos judeus. Não é ano novo, não é entre setembro e outubro, lá que eles fazem a festa das cabanas, que também é uma festa muito importante, é a Páscoa. Não sei se todos sabem, mas os judeus ainda não aceitam Jesus como Salvador. Então por que a Páscoa é a festa mais importante? Por causa do significado dela. Eu quero dar alguns detalhes para vocês sobre a Páscoa, para vocês entenderem o que eu quero falar. A Páscoa, ela foi instituída por Deus lá no Êxodo, na saída do povo de Israel do Egito, sim ou não? 9 pragas, na 10ª praga, que era a praga da mortandade dos inocentes, a mortandade dos primogênitos, Deus fala assim: festejem a Páscoa. Nunca tinha havido essa festa. Essa festa foi instituída naquele momento. Então Moisés não sabia como é que seria esta festa. Então Deus dá os detalhes. Deus fala: na sexta-feira vocês peguem o cordeiro e o matem, peguem o seu sangue, passe pelos umbrais da porta. Umbrais, para quem não conhece, é os batentes da porta. Passe nos batentes da porta, laterais e na trave e em cima. Deixem o cordeiro morto, não faça ele cozido, mas assado no sábado, e comam a carne dele assada junto com pães ázimos, porque no domingo pela manhã vai acontecer a última praga, que é a mortandade dos primogênitos, e vocês têm que sair, vocês têm que correr. Não fiquem preocupados em levar as coisas, não fiquem preocupados. O que sobrar do carneiro, do cordeiro que vocês imolaram, mataram e vocês não comeram, joguem nas brasas, nas cinzas e saiam rápido, vão embora, porque eles vão libertar vocês neste momento. E Deus fala para Moisés uma coisa interessantíssima, e são coisas que nos fazem a cada dia mais confiar na Bíblia, a cada dia mais confiar neste livro que há tantos anos tem falado aos nossos corações. Ele fala assim: esta festa será celebrada eternamente. Sim ou não? Quem já leu? Nunca mais vai parar de celebrar essa festa, irmãos. E é engraçado que às vezes as pessoas negam a Bíblia, às vezes as pessoas negam as profecias, às vezes as pessoas negam as palavras que estão neste livro, mas a Páscoa todo ano acontece. O diabo, ele perverteu a festa da Páscoa, ele colocou símbolos diferentes da Páscoa, mas ele não consegue anular a festa da Páscoa, porque foi instituída por Deus, e eternamente ela tem que ser celebrada, eternamente ela tem que ser comemorada.
Então o diabo veio e ele falou: vamos tirar a figura do cordeiro e vamos colocar o coelho, sim ou não? Todo mundo aqui dificilmente quem sabe que é um cordeiro. Todo mundo tem a visão do coelho. É Páscoa, já começa a aparecer as orelhinhas, né? Já começa a aparecer o coelho. E outro símbolo da Páscoa, a Páscoa verdadeira, é que você tem que comer ervas amargas, sim ou não? Para se lembrar da escravidão do Egito, para se lembrar da escravidão do pecado, mas vocês comem doce, ovo de Páscoa doce. Então o diabo ele conseguiu perverter, ele conseguiu mudar, mas ele não conseguiu parar. Ele conseguiu tirar uma tradição, ele conseguiu tirar aquilo que o povo faz. E isso eu estou falando, irmãos, aqui para nós, América Latina, que leva o evangelho de qualquer jeito, que leva a Bíblia de qualquer jeito. Mas lá em Israel não, lá é cordeiro, lá é ervas amargas. Lá em Israel a coisa ainda é verdadeira. Teve uma pergunta para mim, né, essa semana: pode comer carne? Moço, foi instituído por homens. Pode comer carne, faz churrasco, me convida que eu vou. Pode comer carne. Tudo que é instituído por homens não vale de nada. Uma das coisas que Jesus veio para quebrar foi os dogmas, foi as coisas instituídas por homens. Existem 10 mandamentos. O que os judeus fizeram? Pegaram os 10 mandamentos e transformaram em 638 dogmas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer carne de porco. Lê lá em Noé, quando Noé desce da arca, não tinha o que comer, e ele pergunta para Deus: não é aqui que eu como? Deus fala para Noé assim, ó: tá vendo tudo que tem na terra, tudo que anda, tudo que rasteja, tudo que tem vida? Noé fala: tô vendo. Come, porque a tua vida vale mais do que a deles. Aí fica: não, carne de porco, isso, aquilo, não pode isso, não pode aquilo. A única coisa que a Bíblia é muito clara: não pode comer sangue. Sangue você não pode comer, porque conforme Levítico 11:17, se eu não me engano, fala assim, ó: a alma da pessoa está no sangue. É por isso que quando uma pessoa morre, ou quando um animal morre, o sangue tem que ir para a terra, o sangue tem que descer para a terra. Então não pode comer sangue. Se você ler, até no Novo Testamento é falado: não pode comer sangue, não pode comer carne sufocada, que é quando já viu as vó matando galinha, irmãos? Puxa o pescoço do estronco, aquilo é carne sufocada. Mas depois corta a garganta. Mas ele morreu com sangue dentro. Tem que cortar a garganta antes da morte. Tem que morrer saindo sangue. Mas não é isso que eu quero entrar. O que eu quero falar, irmãos, é que muitos anos depois, acredite-se que 6.000 anos depois ou 4.000 anos depois, não se sabe a data certa, Jesus veio ao mundo, viveu por 33 anos, e numa sexta-feira de Páscoa, ele se entregou como aquele cordeiro, e o seu sangue hoje nos dá direito à salvação. E ao terceiro dia, se você lê em Mateus, você vai achar que ele ressuscitou no sábado, no sábado para nós, né? Para os judeus já não é mais sábado, lá por umas 7 horas da noite, que para os judeus 7 horas da noite já é o outro dia. 6h30, 6h20, eles olham para o céu, se tiver 3 estrelas já é outro dia. E eles têm pessoas que ficam só fazendo isso diariamente, para saber qual que é o outro dia, para eles não pecarem trabalhando principalmente no sábado. Então acredita-se, se você ler Mateus, que logo que acabou o sábado, que foi umas 6h30 da tarde para eles, as mulheres já foram no sepulcro e viram Jesus já ressuscitado, andando pelo jardim. E se você ler os outros evangelhos, você pode ter a certeza que foi logo no domingo pela manhã. Logo de manhã eles foram lá e viram, mas não estamos aqui para ver isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, que o mesmo simbolismo que teve a libertação do povo de Israel do Egito, Jesus veio cumprir nas nossas vidas, nos dando a libertação do pecado. A Bíblia fala: Ele é o Cordeiro de Deus que foi entregue em nosso lugar. E o que significa Páscoa, irmãos? O que é a Páscoa? Eu já contei para vocês como que foi instituído a festa, por que Deus fez isso, como que foi.
Páscoa significa, para os judeus não é Páscoa, é Pessa. Pessa ou Páscoa para nós significa passar por cima, passagem. Naquele dia, Deus enviou, lá eu estou falando lá no Êxodo, Deus enviou o anjo da morte, e todas as casas que não tinham o sangue daquele cordeiro passado nos batentes, o anjo da morte entrava e matava o filho mais velho. Podia ser judeu, podia ser grego, podia ser romano, podia ser quem for, os egípcios, quem fosse, não obedeceu passando o sangue do cordeiro, morria, porque o anjo da morte entrava e matava. Passou o sangue do cordeiro nas portas, o anjo passava por cima, ou na definição mais clara da palavra, ele passava por aquela casa e ele não entrava, e aquela família não perdia o seu filho primogênito. Então todos que acreditaram, todos que confiaram, tiveram o seu filho salvo, tiveram o seu filho vivo no domingo pela manhã. Aqueles que não acreditaram, aqueles que acharam que Moisés estava blefando, perderam o seu filho primogênito, inclusive o Faraó. Inclusive Faraó perde o seu filho. Hoje não é diferente. Hoje Jesus entregou a sua vida no nosso lugar, e através do seu sangue nós temos direito à salvação. Ou seja, o diabo passa por nós e não pode nos levar para o inferno, mas ainda assim pessoas não têm aceitado, pessoas não têm confiado, pessoas não têm se entregado para Jesus. Irmãos, hoje nós temos um prazo. Naquela época era muito claro, dia tal vai passar e quem não passou vai ficar, vai perder o primogênito. Hoje não, hoje é avisado, hoje é com tempo, mas a qualquer momento Jesus vai aparecer no céu, e quem não tiver o seu sangue representando a sua vida vai ter problemas e vai para o inferno. Não tem, mas o cara foi bom, inferno. Ah, mas o cara ajudou as pessoas, inferno. Ah, mas o cara da religião tal, que ajudava os outros, inferno. Porque o que salva é o sangue, não são as obras. A Bíblia é muito clara, não por obras, nem por violência, mas pelo meu sangue é que vocês são salvos. Isso é a Páscoa, por isso que nós vamos de novo celebrar a ceia hoje. Porque a Páscoa significa muito mais do que é ensinado. A Páscoa é muito mais do que coelhos. A Páscoa é muito mais do que ovos de Páscoa. A Páscoa é muito mais do que chocolate. Mas muitas vezes não entendemos, e o pior, nossos filhos, nossas filhas nem têm noção do que é isso. Irmãos, e para que eu e você tivéssemos direito a essa Páscoa, para que eu e você tivéssemos direito a tudo que eu falei para vocês aqui, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje ouvindo esta palavra e termos a certeza da nossa salvação, do nosso milagre, e que no dia que nós morrermos, o diabo vai passar pela nossa cova, o diabo vai passar por onde nós estivermos sepultados, porque Deus vai levar a nossa alma e o diabo não pode mexer em nós. Para que nós tivéssemos direito a tudo isso, Jesus teve que passar pela cruz, Jesus teve que passar pelo madeiro. E acredita-se que para Jesus passar por este momento, irmãos, foram usados 3 pregos ou 3 estacas, uma na sua mão direita, uma na sua mão esquerda e uma com os seus pés juntos. Os 2 pés juntos ultrapassou. E eu quero falar sobre isso nesta noite. E eu quero fazer uma analogia quanto aos pregos. O primeiro prego, versículo 34 de Marcos 8. E chegando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes:
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu acredito que o primeiro prego que Jesus levou na sua mão, não sei se na direita ou na esquerda, mas o primeiro prego foi o prego da negação. É o prego onde Jesus negou a si mesmo, negou a sua vontade, negou os seus desejos, negou a sua família, negou a sua própria vida, para que nós pudéssemos ter vida. O primeiro prego é o prego onde demonstra que Jesus venceu a vontade da carne e se entregou. Ele não ficou pensando na sua vida, ele não ficou pensando nos seus sonhos, ele não ficou pensando na dor da cruz, mas ele negou a sua própria vontade para poder nos dar direito à salvação. Então o primeiro prego, eu acredito que é o prego da negação, é o prego onde Jesus nega a si mesmo, nega a sua vontade, os seus desejos, para que nós pudéssemos ter vida, irmãos. E é engraçado que se você for um pouquinho para frente, em Marcos 14, 38, coloca para nós ali, Arthur, Marcos 14, 38, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando assim, eu vou me entregar, mas a minha vontade não é essa. A minha vontade é que passe de mim este cálice, mas eu vou negar minha própria vontade para que vocês tenham vida. Eu vou negar minha própria vontade para que a Páscoa se renove mais uma vez, e mais uma vez traga a libertação do pecado, traga a libertação das imundícias deste mundo. Irmãos, Jesus, naquele primeiro prego, ele venceu a sua carne, os seus desejos, as suas vontades. Reflita na sua vida se você tem vencido, ou se você tem dado oportunidade para a sua carne. Depois nós vamos falar um pouquinho mais disso. O segundo prego, no mesmo versículo 34, ele diz assim: tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Falar de Jesus é fácil, dizer que é crente, mais fácil ainda. Falar que é obediente, que faz isso, que faz aquilo, até papagaio fala. Eu quero ver seguir, eu quero ver testemunhar, eu quero ver a pessoa olhar para a sua vida e ver Cristo em você. Jesus falar que Ele era o Salvador era fácil. Jesus falar que Ele era o Messias, como Ele falou várias vezes, inclusive para a mulher samaritana, nós já pregamos aqui, fácil. Jesus falar que ama, fácil. Mas Ele prova o seu amor para conosco, onde Ele se entregou em nosso lugar. Ele fez o que tinha que fazer, Ele seguiu. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos diante do Senhor, nós temos que saber que nós temos que seguir a doutrina, nós temos que seguir aquilo que Cristo pede, aquilo que Cristo fala. Mas hoje o que nós estamos vendo é um monte de crente frouxo, um monte de crente falho, pessoas que não conhecem a Páscoa, pessoas que não conhecem Cristo, mas da boca para fora: eu sou cristão, eu conheço, Jesus conhece nada. As suas obras falam por você. Tem um versículo que diz: me mostra a tua fé, que eu te mostro as obras. O que é fé sem obras? O que é fé sem ter nenhum sinal? Irmão, Jesus fala assim: você crê, você confia, nega a si mesmo, nega a tua vontade, os teus desejos, anda comigo.
faz o que eu fiz, olha o testemunho que eu deixei. O segundo prego, irmãos, é o prego do seguir. Muitas pessoas dizem ser, mas não são nada. Tem até um ditado popular, isso não é Bíblia, mas fala assim: você pode falar o que quiser, mas o teu testemunho sempre vai revelar a verdade. Ai, eu educo meu filho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, o filho dá maior trabalho. Os outros olham e falam: mãe, é louca, é louco. Está falando uma coisa, o menino está fazendo outra ali, ó. Está falando uma coisa e está acontecendo de outra forma. Eu amo a minha esposa, eu quero o meu casamento, eu quero viver um amor incondicional com a minha esposa, mas não faz nada para ajudar, não faz nada pelo casamento, não faz nada pelo cônjuge, tanto homem quanto mulher. Que amor que é esse? Que não segue, que não mostra, que não está junto, não tem como. Aquele segundo prego, irmãos, é o prego do seguir. Agora você vai continuar seguindo os seus planos ou os planos de Jesus para a sua vida? Os planos de Jesus para a minha vida e para a sua vida são infinitamente melhores. Bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas muitas vezes estamos deixando sermos conduzidos pelos nossos caminhos, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos que são falhos, são pecaminosos, são envolvidos de emoções, de sentimentos, de vontades. E nós precisamos aprender que muitas vezes para seguir Jesus nós temos que seguir na razão e não na emoção. Temos que tomar decisões, temos que ter razão nas coisas que vamos fazer, porque se nos deixarmos levar por emoção, vamos errar, vamos falhar, porque o coração do homem sentir no coração, pastor, de fazer, sentir no coração do homem enganoso. A Bíblia fala assim, ó, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Irmãos, nós devemos aprender a seguir a mesma direção de Jesus. Jesus deixou sua vontade, Jesus deixou seus desejos, Jesus teve um domínio próprio tremendo para poder ir para a cruz, porque a vontade dele não era essa, mas ele seguiu os planos do Pai, ele seguiu a vontade de Deus. Eu não vou ficar falando aqui, porque eu nem sei na verdade, mas cada um sabe aqui o que Deus quer, e tem umas coisas que é o básico do básico. Então não precisa ficar falando, são coisas que você sabe, que eu não preciso falar, porque está gravado no teu coração, está gravado na tua alma, no teu espírito. Porque se você for lá em Joel, que é um profeta, Deus revela assim, ó, não mais precisará ficar pregando, falando as leis para o povo, porque eu vou gravar elas no coração deles. E você sabe quando erra, você sabe quando está falhando, você sabe quando está errando, porque está gravado lá. A pregação, o evangelho é para trazer ao arrependimento, mas não para ficar apontando pecado, não para ficar apontando culpa, como algumas pessoas fazem, não para ficar apontando e julgando pessoas, de jeito nenhum. Não estamos aqui para julgar ninguém, muito menos eu. Eu vou lá falar para o pastor, o que ele vai achar? Não vou achar nada, porque eu não tenho que achar nada na verdade. Eu tenho que orar com você e te ajudar a superar. Agora, condenação, só Deus. Julgamento, só Jesus. Eu só tenho que ser um instrumento para levar vocês ao arrependimento. Esse é o segundo prego, seguir fielmente a Cristo. Terceiro prego que prendia Jesus naquela cruz é o prego do perder. Irmãos,
nós temos uma facilidade em sermos abençoados, temos uma facilidade em contar vantagem, temos uma facilidade em falar que conquistamos isso, aquilo, outro, mas temos uma dificuldade tremenda em falar assim: perdi, errei. E muitas vezes você vai ter que perder para ganhar. Vamos ler versículo 35 e 36? Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Você quer salvar a sua vida? Perde ela. Entregue ela para Cristo. Deixa Ele dirigir seus caminhos. Para de fazer a tua vontade, deixa Ele fazer a vontade dele. Vamos continuar. Mas qualquer que perder, sim ou não? Está lá? Está todo mundo vivo, irmãos? Todo mundo foi arrebatado, aí ficou eu para trás. Qualquer um que perder a sua vida por amor de mim, o Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O terceiro prego é o perder. Aprender a perder, aprender a deixar. Eu nem preparei aqui, mas acho que vai dar para mim comentar. Sabe por que aqueles dois servos estavam indo embora de Jerusalém para Emaús e reclamando? Porque eles achavam que Jesus ia libertar eles do domínio romano. Eles achavam que Jesus era um grande chefe de exército, assim como Davi, que a Bíblia fala que o Messias vem da tribo de Davi. Iria guerrear, iria libertar Israel e dar grandes vitórias. Mas aquele Jesus que eles acreditavam ser o Messias perdeu. Perdeu porque ele foi pego. Perdeu porque ele foi condenado. Perdeu porque ele foi crucificado. Perdeu porque ele morreu. Não liderou um exército, não liderou pessoas. Ele perdeu. Mas se hoje nós estamos aqui celebrando este culto de Páscoa, é porque Jesus perdeu. Perdeu aqui na terra para ganhar nas regiões celestiais. Perdeu aqui na terra para vencer Satanás na sua própria casa no inferno. Perdeu aqui na terra para que nós tivéssemos vitórias celestiais. Perdeu aqui na terra para que nós tivéssemos conquistas maiores e melhores. Mas muitas vezes nós não queremos perder o nosso status. Não queremos perder a nossa fama. Não queremos perder nada do que nós temos ou conquistamos. E sendo que tudo vai ficar na terra o dia que nós morrermos. Nós temos dificuldade em perder, facilidade em ganhar, em ser abençoado, em receber. Nossa, milagre! Alguém já viu testemunho de pessoas que perdeu? Não, porque não glorifica, né? Mas muitas vezes você tem que perder para ganhar. Muitas vezes você tem que perder para alcançar. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versos 7 e 9. Abra comigo aí. Filipenses 2, 7 e 9. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para Jesus ganhar esse nome, irmãos, ele teve que perder diante dos homens. Para Jesus ganhar o nome que ele tem hoje, poderoso, que a Bíblia fala que toda a terra se dobrará um dia diante do seu nome, ele teve que perder aqui para os homens.
para nós ganharmos alguma coisa, irmãos, nós temos que perder as coisas deste mundo para ganhar as celestiais. Mas temos dificuldades para perder, temos dificuldades para, meu irmão, mas nós temos que aprender a deixar o nosso ego, deixar as coisas deste mundo, irmãos. Eu tenho vontades, eu amo certas coisas e morro de vontade de alcançar, mas é mundano. Logo eu oro, logo eu peço para Deus tirar o engano do meu coração e sai, e eu vejo que aquilo é passageiro, não vai mudar a minha vida. Agora eu quero fazer uma pergunta, vamos dar continuidade, depois eu faço a pergunta. Esses 3 pregos mantinham Jesus na cruz, a sua vontade, os seus desejos, o seguir e o perder, mas ele deixou tudo isso, e os pregos foram arrancados, e no 3º dia ele ressuscitou. Agora eu faço a pergunta: o que lhe tem mantido ainda preso na cruz? Porque nós sabemos que o prego é usado para fixar, não é assim? Para juntar, para manter fixo. O que tem mantido você ainda pendurado no madeiro? Jesus já não está no madeiro. Essa é não vou falar uma briga, mas uma discussão teológica entre cristãos e católicos. Porque na cruz deles ainda tem Jesus. Bom, a imagem lá, né? Na nossa cruz não tem imagem, porque ele venceu a cruz. Ele não está mais na cruz. E se eu tivesse a imagem dele aqui nessa cruz, irmãos, eu estaria servindo um Deus que ainda está crucificado. Mas ele não. Ele venceu esses pregos que o mantinham na cruz. Ele venceu esses pregos que o mantinham fixado ao madeiro, e ao 3º dia ressuscitou. As marcas ainda estão lá, porque nós sabemos que Tomé colocou as mãos, mas ele está vivo. Agora, eu e você, o que tem nos mantido ainda preso à cruz? Quais desses 3 pregos ainda tem feito você estar escravizado e preso ao madeiro, morto, e não está vivo diante de Deus? É o prego da negação? Não consegue negar suas vontades, não consegue negar os seus desejos, não consegue negar os seus anseios, as suas emoções? É isso que tem mantido você preso lá no madeiro ainda? Ou é o 2º prego? Diz ser crente, diz estar vivo, mas está morto? Porque não segue, não faz, diz ser cristão, mas as obras não são aquelas. Irmãos, tem pessoas que agora eu estou entrando mais no Instagram, estou entrando mais nesses negócios de rede social, por causa da igreja. A Poliana fica pegando no meu pé para mim fazer postagem, essas coisas. Ela me ajuda bastante, né? Mas aí eu faço também. Eu vejo lá, e às vezes eu vejo umas pessoas que eu conheço, e eu entro lá, e na BIOS, né? BIOS que fala, né? Aquele trem lá, está lá, cristã. Mas se você vê as fotos, irmãos, se você vê as imagens do cristão, sei não se é cristão. Eu acho que até Deus duvida do cristianismo daquelas pessoas, porque dizem ser, mas não seguem, dizem fazer, mas não fazem. É igual a história de pescador, né? Mentira. Irmãos, tem pessoas que ainda estão espregadas na cruz com esse prego, dizendo ser uma coisa que não é, dizendo fazer uma coisa que não são, dizendo ser algo, mas não seguem a Cristo. Cristo não faria aquilo nem de jeito nenhum. Vou dar um exemplo para vocês. Jesus fala assim para Pedro, Tiago e João: vai à frente de mim aqui, ó. Nós estamos caminhando, mas vai um pouco mais rápido vocês. Eu vou parar para beber uma água aqui.
vai naquela cidade ali, ó, pede para nós posarmos lá, queremos passar a noite lá. Aí os discípulos vai, os 3, chega lá, a cidade é dos samaritanos. O que eles falam? Não, vocês são judeus, vocês estão indo para Jerusalém, vocês não falam com a gente, vocês não vão posar aqui não, pode se virar. Aí volta Pedro, Tiago e João: Senhor, ó, vamos lá falar lá, tá bom? Não permitir não. Você quer que a gente ore para cair fogo e acabar com a cidade? Jesus fala: calma, quem que vocês têm servido? Não é assim não? Não pode querer o mal das pessoas não? E é engraçado que um pouco depois Jesus vai lá beber água no poço, fala com a mulher samaritana, a cidade inteira se converte. Mas o que eles queriam antes? Atacar fogo, vamos matar todo mundo. Mas de vez em quando nós somos assim também, não somos? Estamos no trânsito, alguém fecha, fala: o inferno, capota o carro e morre, é o praga. Nós queremos o mal das pessoas, nós não seguimos os passos de Jesus. Não é para matar ninguém não é para orar para cair fogo do céu igual Elias fez não. Fica calminho aí, vamos pousar em outro lugar, depois nós resolve isso. Irmãos, para vocês verem que até os discípulos não entenderam muito bem a mensagem da cruz. Depois, lá na frente, com a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, aí sim eles se convertem, né? Jesus até fala para Pedro, né? Quando te converteres, ajuda os teus amigos, né? Aí sim eles se convertem, né? Aí sim eles começam a fazer as coisas certas. Ou o que tem te prendido na cruz é o terceiro prego. Não consegue perder, não consegue deixar certas circunstâncias para poder servir a Cristo, não consegue deixar o ego, a vaidade, para poder fazer a vontade de Deus. Irmãos, o que nós temos que deixar? Nesta noite, algum desses pregos, ou até os 3 pregos, tem mantido muita gente ainda pendurado no madeiro, mas Jesus já nos deu condições de sair do madeiro, tirar esses pregos e ressuscitar para novos céus e nova terra, para ressuscitar para um novo momento. Mas muitas vezes nós estamos aqui, ó, não conseguimos abrir mão de nada, estamos presos pelo nosso egoísmo, estamos presos pelos nossos propósitos, estamos presos pelos nossos objetivos e não deixamos nada por Cristo, não conseguimos perder nada para poder ganhar a vida inteira. Aí Jesus pergunta assim: e aí, morreu? O que dará o homem para salvar a sua alma? O que você vai dar? Vai dar seu carro? Vai dar sua casa? Ele vai falar assim para você: então dá. É a casa que você quer dar? Tua casa era muito boa? Dá ela para mim então. Aí você vai falar: vai lá buscar. Buscar onde? Está lá no bairro tal, na rua tal, número tal. Você quer o CEP? Eu falei: então não é teu, porque você está lá e você está aqui, não é teu. Mas eu tenho dinheiro na conta. Até tinha, mas brigaram até lá no teu velório lá. Já repartiram já. Um já está nas Bahamas com o teu dinheiro, o outro já comprou um carro, outro que toma as dívidas. Não é teu não, ficou lá. Que dará o homem para salvar a sua vida? Irmãos, o que ainda tem lhe prendido na cruz? O que ainda tem lhe mantido preso, anexado ao pecado, fixado ao erro, às falhas? Essa noite é noite de ressurreição. Essa noite é noite de arrancar os pregos. O grupo de louvor já pode se colocar lá no lugar. Esta noite é noite de você, assim como Jesus, levantar e ressuscitar para uma nova vida, uma nova história. Alguém conseguiu prender Jesus depois de ressurreto, irmãos? Alguém conseguiu parar o evangelho depois de ressurreto? Alguém conseguiu parar a obra depois que ele ressuscitou?
Ninguém. Por quê? Porque ele negou-se a si mesmo, ele seguiu a vontade do Pai e ele perdeu a sua vida para poder ganhar a eterna. Você tem negado as suas vontades por amor ao Pai? Você tem seguido o que a palavra diz que você tem que fazer para você alcançar os propósitos? E você tem perdido algumas amizades, algumas situações, algumas circunstâncias que te põem diante do pecado para poder alcançar algo maior? Irmãos, muitas vezes nós não temos nada, de repente conquistamos alguma coisinha, aí perdemos e já reclamamos. Aí você pode falar assim: pastor, eu não estou entendendo, não é bem assim não. Eu vou falar para vocês. Jonas foi lá em Nínive e profetizou que Nínive iria ser destruído. E aí ele sentou e ficou esperando Nínive ser destruído. O profeta tinhoso, né? Ficou lá sentado: vou esperar Nínive ser destruído, vou esperar acontecer a destruição de Nínive. Mas aí o sol começou a esquentar, irmãos. O sol começou a esquentar e ele começou a blasfemar e desmaiou do tanto do que o sol era forte na cabeça dele. Ele acordou já à noite, bravo. Olha só, não aconteceu nada. No outro dia de manhã está lá, ele lá de novo sentado esperando a destruição de Nínive. Aí Deus fez crescer uma aboboeira que fez sombra para Jonas. Aí Jonas ficou feliz. Nossa, essa aboboeira é de Deus, hein? Olha, está me tampando do sol, está me abençoando, hoje eu não vou desmaiar. E ficou lá esperando a destruição de Nínive, não aconteceu. No outro dia Deus fez com que a aboboeira morresse, a aboboeira morreu. Aí Jonas novamente desmaia, acorda bravo, acorda ressentido. Por que a aboboeira morreu? Por que isso aconteceu? Deus fala assim para ele, como tem falado para muitas pessoas: foi você que plantou a aboboeira? Foi você que regou a aboboeira? A aboboeira cresceu sozinha aí num dia, morreu no outro. Por que você está reclamando? Eu dei, eu tiro. E você está aí reclamando do quê? Eu criei essa população, esse povo é todo meu. Eles se arrependeram, não vou destruir. Nós muitas vezes somos assim. Ganhamos boas coisas de Deus, mas na hora de perder, aí Deus já não serve mais, Deus não é mais poderoso. Irmãos, o que tem te prendido na cruz? Hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de sair da cruz para a vida, para a liberdade. O que tem te prendido na cruz? Não consegue negar a si mesmo, não tem domínio próprio, não consegue seguir a Cristo como tem que fazer, ou não consegue perder certas circunstâncias, certas situações que tem te atrapalhado, vai continuar preso na cruz, vai continuar morto, e pode acontecer de perder a salvação. Se coloque de pé neste momento. Eu não sei o que tem te prendido na cruz, mas eu peço que você nessa hora ore, e eu peço que o Senhor te revele tudo aquilo que tem te prendido da cruz. É a dificuldade, não consegue acreditar, não consegue confiar, coloque diante de Deus. Não consegue negar-se a si mesmo, seguir fielmente a Cristo, não consegue deixar as coisas deste mundo, perder as coisas deste mundo. Ore nesse momento: Senhor, isso aqui ainda tem me mantido na cruz, isso aqui ainda tem me mantido morto. Aleluia. Marcos capítulo 16, verso de número 6. Porém o anjo lhes disse: não vos assustei, buscam a Jesus o Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está mais aqui. Aleluia.
Jesus não está mais lá. Jesus ressuscitou, Ele venceu os pregos, Ele venceu o madeiro, Ele venceu o sepulcro. E hoje o sepulcro dele está vazio. Maomé está morto, Lutero está morto, Nero está morto, Alexandre o Grande está morto, Davi está morto, o sepulcro dele, o caixão dele está lá para mostra para todo mundo ver. Mas Jesus Nazareno está vivo, Ele venceu a morte e ressuscitou. E eu quero enfatizar com vocês a última parte que eu li, que o anjo fala: Ele não está aqui. Ele não está aqui. Por que Ele não está aqui? Porque Ele venceu a sua própria vontade. Por que Ele não está aqui, pastor? Porque Ele seguiu a vontade do Pai, aquilo que estava determinado, aquilo que lhe daria a vitória. Ele não está lá por causa disso. Pastor, por que Ele não está aqui? Porque Ele não quis a glória do mundo. Ele perdeu o ego, Ele perdeu a glória do mundo para poder alcançar algo melhor, algo maior. Ele libertou-se de todo o mal, Ele libertou-se de tudo aquilo que o mundo poderia oferecer, e Ele está vivo e Ele ressuscitou. Só por isso, irmãos, a glória deste mundo é vazia, é passageira. É gostoso mostrar para as pessoas certas coisas, mas o que dará o homem para resgate da sua alma? Conforme nós lemos lá em Marcos 8, temos que analisar as nossas vidas, analisar os nossos caminhos. Amém? Glória a Deus.